Deus, através do nosso pastor Vitor. Eu peço que você fique atento àquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você aqui nesta noite. Pastor Vitor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar a igreja a estar de pé para nós lermos o texto da palavra de Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Ele nos concede nesta noite, estarmos aqui para louvarmos a Ele, cultuarmos a Jesus. Quero agradecer a Deus e louvá-lo pela vida do auxiliar Paulo, que nos fez esse convite. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do pastor Sivaldo. É sempre uma honra, uma alegria poder vir cooperar e cultuar a Jesus aqui em Nerópolis com os irmãos. 2 Coríntios, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quero ler com a igreja os versos, o versículo 6 a seguir, que está escrito assim: ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir. E para impedir que eu não me tornasse arrogante por causa da grandeza destas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim, enquanto Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei em minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, aí é que sou forte. Glória a Deus por esta palavra. Podeis tomar assento nessa noite. Glória a Jesus. Igreja do Senhor. Epístola de Paulo aos Coríntios é uma carta que nos traz muitos ensinamentos apostólicos, tanto a primeira como a segunda. Paulo vai se deixar ser usado por Deus de uma forma em que ele se entrega a trazer verdades àquela igreja. E por um fato muito interessante, quem estuda a palavra sabe que Paulo dedicou pelo menos pouco mais de 2 anos de sua vida à igreja que estava na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade da Grécia, tomada pela idolatria, pela lascívia, pela prostituição. A cidade de Corinto era a cidade onde estava o templo da deusa Afrodite, que na mitologia grega era a deusa do amor e da sexualidade. E o templo de Afrodite em Corinto, naquele período, era um lugar onde abrigava pelo menos 1000 sacerdotisas de Afrodite. E os cultos eram regados, os cultos a Afrodite era regado a bebidas alcoólicas, sexo explícito e todo tipo de podridão no sentido sexual, no sentido moral. Aquele lugar era um local tomado
por forças malignas. Mas quando Paulo chega a essa cidade, tomado pelo Espírito Santo, e começa a pregar o Evangelho ele desbrava qualquer tipo de campo, até mesmo os campos que estão dominados por força das trevas, porque esse é o poder do Evangelho. Jesus diz: eu vim para desfazer as obras do diabo. Então aquela cidade começou a experimentar o poder do Evangelho. Mas perceba comigo, pastor Sivaldo, os crentes que vão chegando na igreja de Corinto são aqueles crentes que vêm se convertendo de uma vida completamente promíscua, de uma vida perdida. São pessoas que estão se convertendo a Cristo, mas agora estão entrando num processo de lapidação espiritual, num processo de aperfeiçoamento. E assim é a nossa caminhada. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós começamos esta caminhada. E hora ou outra nós trazemos muitos costumes, muita coisa lá de fora, que aos poucos nós vamos sendo limpos pela pregação da palavra, pelo ensino dos mestres que o Senhor constituiu sobre nós. E assim foi a igreja de Corinto. Talvez por causa dessa origem tão difícil daquela cidade, a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais problemáticas que Paulo administrou, que Paulo orientou. Por isso talvez ele gasta mais tempo naquela igreja. A igreja de Corinto era a igreja cheia de perguntas. O povo de Corinto era um povo cheio de problemas. Você pode ver que quando Paulo escreve as cartas a Corinto, é nas cartas de Corinto que Paulo trata assuntos sobre relacionamentos. É nas cartas aos Coríntios que Paulo trata os assuntos sobre dons espirituais, porque tinha briga sobre dom espiritual lá em Corinto. É nas cartas aos Coríntios que Paulo vai tratar a questão da ceia, porque alguns estavam desprezando a ceia em Corinto. Então aquela igreja tinha muitos problemas. Só porque tem um detalhe: aquela igreja também crescia de uma forma extraordinária, porque a questão dos problemas, o problema na igreja não é um problema quando se tem alguém cheio do Espírito Santo para admoestar, para administrar. É normal que os problemas surjam, e problema não é para se fugir, problema é para se encarar e resolver. Porque quando se resolve problema, o que fica é a experiência de um problema resolvido. E a experiência nos faz olhar para frente e continuar caminhando, olhando para o alvo que é Cristo. Então os problemas de Corinto não fez Corinto acabar, porque em Corinto tem Paulo. E Paulo orienta os coríntios a tomar uma vida diferenciada e uma vida de crescimento. E quando chega o capítulo 12 já da segunda carta, Paulo traz essa questão do espinho da carne. E ele está escrevendo para essa igreja de Corinto. Essa igreja que agora está vivendo mais um problema. E o problema que está acontecendo em Corinto é um problema de disputa. O problema que estava acontecendo nessa igreja, nesse período, era um problema daquele que queria ser maior do que o outro, ou daquele que não conseguia entender que Deus tem um projeto com quem Ele escolhe, com quem Ele chamou, independentemente das nossas fraquezas, independentemente das nossas dores, independentemente dos nossos problemas, independentemente das nossas deficiências, a graça de Deus é maior do que isso. Mas aqueles crentes ainda não entendiam o que era esse favor da graça. Então Paulo vem contar uma experiência própria de sua vida. E aí ele começa o capítulo 12 dizendo que ele tinha autonomia para se exaltar se quisesse, mas não faria isso. E ele começa o texto dizendo: eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, eu só sei que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito contar aos homens. Aqui Paulo estava falando de si mesmo.
Esse homem que ele começa a contar, conjugando na terceira pessoa esse verbo, era ele mesmo. Conheço o homem, ele está falando de si mesmo. O homem que foi arrebatado, um homem que viu coisas inefáveis. Há uma discussão sobre esse arrebatamento de Paulo, se fora no dia em que ele estava a caminho de Damasco, quando se converte, mas não foi nesse dia, porque naquele dia foi uma aparição de Cristo para a conversão. Aqui Paulo está falando de visões acerca de intimidade. Ele diz que viu coisas inefáveis que não era lícito contar aos homens. E o que ele está querendo dizer à igreja de Corinto e também a nós é o seguinte: o que eu vi foi coisas extraordinárias. Se tem alguém aqui que teve revelação, Paulo está dizendo: eu vi as revelações de Deus. A palavra revelação aqui no original grego significa tirar o véu. Ou seja, Paulo está dizendo: o que eu vi no céu, eu vi a olho nu. Não foi uma metáfora, não foi algo aparente. Eu vi de verdade coisas gloriosas. E talvez por isso eu poderia me gloriar. Mas aí Paulo vem explicar para a igreja por que ele não se gloria. E logo a gente percebe que Paulo não se gloria porque Paulo é forte. A gente percebe que Paulo não se gloria por causa das visões que teve, por causa da intimidade que tinha, porque ele diz: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me exaltasse. Na outra versão, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Então a gente percebe que Paulo está dizendo à igreja que teve visões extraordinárias, que no nível espiritual ele estava acima dos demais, porém ele não podia se ensoberbecer, porque Deus lhe permitiu o espinho na carne, e aquele espinho não era o mensageiro de Satanás. O espinho trazia esse mensageiro, esse esbofeteamento, que significa bater de mão fechada, e fazia ele permanecer humilde, mesmo tendo acesso, mesmo sendo íntimo, a humildade era mantida. Essa palavra espinho que Paulo vai falar aqui, no original é uma palavra chamada escolopes. Escolopes no grego fala de um tronco afiado na ponta. Mas nas traduções bíblicas, essa palavra escolopes foi definida como um pedaço de espinho que pode ser pequeno, porém pontiagudo. E quando se usava esse termo escolopes no período de Paulo, se usava para falar de uma questão que acontecia muito com agricultores. Os historiadores vão dizer que às vezes agricultores aravam as suas terras e às vezes descalço. E existiam momentos desse agricultor pisar em espinho e por estar em um momento com os pés sujos, não ter um material apropriado para tirar o espinho, ou um pedaço de madeira afiado que entrava no pé, para poder ali esterilizar. O que eles faziam? Deixavam aquilo no pé até de tarde, e aí terminava a obra mancando, para quando chegasse a tarde pudesse retirar o espinho e cuidar da ferida, cuidar do lugar que ficou machucado. Então quando Paulo usa esse termo espinho, que no original é escolopes, Paulo está dizendo que ele estava espetado por um material pontiagudo que não poderia ser tirado naquele momento, que ia causar dor, mas não podia impedi-lo de continuar o trabalho. Aleluia! A gente começa a perceber que o que Paulo está querendo falar com o espinho é o seguinte: espinho não mata, espinho incomoda. Esse espinho na tua vida não é para te matar, é só para te incomodar. E por que Deus gosta de incomodar a gente? A gente percebe que esse espírito de Paulo é pedagógico. O que é pedagógico, pastor? Esse espírito de Paulo vem para ensinar algumas coisas para ele. E eu percebi, irmão, que esse negócio do espinho não foi só para Paulo, não era um direito só dele. Esse negócio de espinho é para todo mundo que se entrega a Cristo. Entregou a Cristo, tu terás os benefícios da bênção do testamento, porque Hebreus diz que o testador morreu e importa que nós recebamos as bênçãos do testamento. Mas tem um detalhe: junto com as bênçãos do testamento, para que nós não venhamos ficar soberbos e acharmos que somos melhor do que alguém, Deus permite que o espinho venha. E o espinho é pedagógico. O espinho ensina para a gente, pelo
A primeira coisa que o Espinho ensinou para Paulo foi manter Paulo no caminho da humildade. Paulo está dizendo assim: para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado o espinho. Para que eu não me exaltasse, foi-me dado o espinho. Para que eu não me achasse maior que os outros, foi-me dado o espinho. Para que eu não pensasse que eu pregasse mais que o outro irmão, foi-me dado o espinho. Para eu não pensar que eu canto mais bonito, foi-me dado o espinho. Para eu pensar que eu sei mais que o pastor, foi-me dado o espinho. Para que eu não ache que o que eu tenho é maior do que o outro meu irmão tem, foi-me dado o espinho. A primeira coisa que o Espinho ensina para a gente é ficar na humildade. Porque toda vez que a gente vai perdendo a humildade, Deus permite que alguns espinhos alfinetem a nossa vida, para que a gente entenda que o espinho está nos lembrando que não temos, que não fazemos, que sem a ajuda de Deus nada acontece, que sem a graça o poder não desce, que sem a unção a palavra não flui, que sem a presença da graça maravilhosa em nossa vida, o louvor não liberta, o louvor não toca. O que faz é a graça, o que faz é a presença, que manifesta é Ele, e por isso quando Ele faz, a glória é dele, o poder é dele. Ele não divide sua glória com ninguém. Eu estou sentindo graça de Deus aqui esta noite. Tem pelo menos mais meia dúzia de crentes que deu testemunho. E ainda está entendendo que quem faz é Ele, quem não é Ele, quem governa é Ele, quem manda é Ele. A primeira coisa que o Espírito nos ensina a permanecer na humildade. E humildade não é ter aquele falso senso de simplicidade. Humildade não é ter aquele falso senso de bonzinho, como o senso de Judas. Quem lê Bíblia lembra de Judas. E quando a mulher entrou na sala da casa de Simão o leproso e derramou um vaso de alabastro sobre Jesus, quebrou um vaso de alabastro, derramou uma essência pura sobre Jesus de nardo, Judas ficou olhando e dizendo assim: por que não vendeu o perfume e deu para os pobres? A gente fala, mas Judas era bonzinho demais, gostava dos pobres. Não, irmão, Judas era ladrão, roubava a oferta da bolsa de Jesus. O que ele queria era o dinheiro daquele nardo. Então ser humilde não é ter um falso senso de bondade. Ser humilde não é andar com a roupa rasgada. Ser humilde não é andar todo sujo e falar: eu sou humilde, por isso que eu ando assim. Não. Ser humilde é você talvez pode andar no melhor carro, pode vestir a melhor roupa, pode ter dinheiro no banco, cartão black limitado, mas mesmo assim continuar humilde, entendendo que isso tudo é por causa da graça. Nós não somos donos de nada, nós somos só mordomos, estamos aqui para cuidar do que Ele deu. Se Ele te permitiu, cuide com amor, sendo humilde. Humildade não fala do que temos, e humildade fala daquilo que somos. A essência de Cristo precisa estar na nossa vida, e o que o Espinho desperta em nós, essas dores ministeriais, desperta em nós essa essência de Cristo. Paulo diz aos Filipenses que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Jesus, o qual, sendo Deus, não teve isso como usurpação, mas negou-se a si mesmo, humilhou-se, esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma humana, morreu em morte de cruz, mas depois Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Se tu for humilde e fiel no fogo, Deus está dizendo: no muito eu te coloco, eu te abençoo, eu te honro. O espinho não é para matar, é para incomodar. Segunda coisa que Paulo aprende com o espinho: o espinho ensina Paulo a orar mais. Olha para quem está pertinho de você, incomoda esse irmão, depois você pede perdão para ele, mas incomoda ele agora. Diga: o espinho é para você orar mais. Diga para ele: o espinho vai te ensinar a orar mais. Eu gosto de uma versão bíblica que Paulo escreveu assim: por causa do espinho eu orei 3 vezes. Ele podia dizer assim: porque eu sou apóstolo, porque eu sou Paulo,
Porque eu sou o apóstolo dos gentios, eu orei 3 vezes. Porque eu sou o homem que tenho 13 cartas escritas, canonizadas no Novo Testamento, eu orei 3 vezes. Porque eu sou o homem que estudei aos pés de Gamaliel, eu orei 3 vezes. Ele podia dizer, porque eu sou o homem que conseguiu pastorear a igreja mais problemática, chamada Igreja de Corinto, eu orei 3 vezes. Mas ele diz assim, por causa do Espírito, aleluia, por causa do Espírito, por causa do Espírito, por causa do Espírito, por causa desse danado desse Espírito, eu orei 3 vezes. Eu orei uma vez, ele continuou me incomodando. E aí eu fui orar a segunda vez, ele continuou me incomodando. É por isso que eu fui orar a 3ª vez. Porque esse negócio de orar é assim, irmão. Quando a gente não está sentindo a dor do espinho, às vezes a gente deixa desapercebido a nossa vida de oração. Quando a gente não está sentindo dores de espinhos da nossa caminhada, a gente deixa passar o culto de oração, ou a manhã de oração, o nosso devocional de oração. Quando tudo está muito bem, a gente diminui o tempo da oração, o tempo da intimidade. Mas você quer ver crente, ficar crente, mas crente mesmo, é quando alguns espinhos começam a alfinetar a saúde, é quando alguns espinhos chegam nas nossas portas financeiras, é quando alguns espinhos atacam a nossa espiritualidade, a nossa fé. Aí você vê crente que não acreditava em monte, subir monte para orar. Tu vê crente chegando sempre por ciclo de oração. A dirigente do ciclo está vindo lá embaixo, caminhando, o irmão já está na porta dizendo eu quero orar. A gente começa a perceber que isso é normal em nós, dado a nosso acomodo de ser humano. Quando as coisas estão bem, a gente tem facilidade de relaxar em outras, mas quando aperta, a gente corre para os pés de quem pode nos socorrer. Então está dizendo para mim e para você, esse espinho aí é para que você desça mais, para que você ore mais, para que você busque mais, porque o que Deus prometeu para a tua vida vai se cumprir. O que Deus prometeu para a sua casa vai se cumprir. O que Deus prometeu para a sua família vai se cumprir. Mas Deus não está criando menino mimado antes de Deus fazer cumprir. Primeiro Deus vai te preparar, e Deus não vai te preparar com mensagem de autoajuda. Deus não vai te preparar com coach motivacional. Deus vai te preparar no deserto, é na fornalha, é na cova, é no espinho. Deus vai te forjar no fogo do seu poder, para que tu permaneça, para que tu permaneça, para que tu permaneça, para que tu permaneça. Recebe graça de Deus essa noite. Eu estou pedindo para quem que vai permanecer. Eu estou pedindo para quem que vai vivenciar o tempo de intimidade, de graça, de poder, de a graça de Deus sobre nós esta noite. Esse espinho é para que tu ore mais, Pai. Agora a questão é, quando Paulo vai orar por causa do espinho, a oração de Paulo é assim, ó: Deus, tira o espinho. E não é eu que estou dizendo, é ele que está falando. Ele diz, por causa do espinho eu orei 3 vezes, para que o espinho fosse retirado. Então as 3 orações de Paulo, porque 3 orações falam de uma vida de intimidade na oração, orou 1, orou 2, orou 3. Paulo cria a intimidade, mas o teor da oração é: tira o espinho. E talvez na oração, Paulo, como era um homem versado e estudado nas leis, Paulo sabe que ele precisa montar o repertório
repertório para falar com Deus e colocar bem as suas palavras. E quem sabe Paulo disse assim: Deus, em uma das orações, tire o espinho, porque se tu tirar o espinho, eu vou conseguir abrir mais igreja. Deus, tire o espinho, porque sem o espinho eu vou conseguir produzir muito mais. Quando Paulo usa os colossos, Paulo está pensando em quê? No homem que está arando a terra e pisou no espinho, e agora está arando a terra mancando, e está tendo dificuldade para arar. O trabalho continua, mas vai demorar um pouco mais. Paulo está dizendo: tira o espinho, porque se o Senhor tirar o espinho, eu vou conseguir arar muito mais terra, eu vou conseguir produzir muito mais. O que Paulo não sabia é que a produção não é tão importante quanto permanecer produzindo. Mais tarde ele entendeu isso, e quando ele escreve aos Efésios capítulo 6, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Que dia? O dia que o espinho incomoda. Para que possais resistir o dia mau, e havendo vencido tudo isso, permanecer inabalável. A questão não é produzir, a questão é continuar produzindo. Tem gente que produz um mês para 2 anos, produz um ano para 5 anos, produz uns dias, quando o espinho dói, ele para de produzir ou desmancha tudo que produziu. Mas o espinho está nos ensinando o quê? Trabalhar mesmo sendo incomodado, mas continuar produzindo é mais importante do que só produzir. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite que não está dizendo: esse espinho não vai ser o motivo de você parar. Esse espinho não é o motivo de você estacionar tua chamada. Esse espinho não é o motivo de tu parar de louvar, parar de pregar, parar de buscar. Esse espinho não é o motivo de tu deixar de vir à igreja. Esse espinho não é o motivo de tu entregar os pontos a pastor. É meu marido, é meu filho, é minha casa. Para de dar desculpa. Esse espinho não pode te fazer parar de produzir. Por quê? Porque se esse espinho te faz parar de produzir, significa que o Deus que nos serve é inferior ao espinho. Mas se esse espinho não te faz parar de produzir, significa que o Deus que você serve é o Deus que te sustenta para produzir, até com o incomodo do espinho. Tu vai continuar produzindo, porque teu Deus é maior. Tu vai continuar produzindo, porque teu Deus é maior. Então Paulo, ele está orando para Deus fazer o quê? Diga comigo assim: tirar o espinho. Então Paulo está dizendo: tira o espinho, porque vai ser mais lucrativo. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Já orou pedindo algo para Deus e Deus não te respondeu? Ou já pediu alguma coisa e no lugar do que você pediu, Deus colocou outra na tua vida? Não, pastor, isso é antibíblico, porque Jesus diz: pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Mas ele não diz o que será dado nem o que será aberto. É verdade. Os coaches gospels diz assim: o que tu pedir, tu ganha, porque está escrito: bater e dar-se-vos-á. Eu só desafio os coaches gospels a me explicar aqui a oração de Paulo, porque Paulo está pedindo para tirar o espinho. Aí Jesus responde um negócio que não tem nada a ver com o que Paulo está pedindo. Porque se Paulo orou 3 vezes para Jesus tirar o espinho, qual tem que ser a resposta de Jesus? Das duas, uma. Primeira: não vou tirar teu espinho. Ou a segunda: vou tirar seu espinho. Concorda nessa lógica, irmãos? Mas a resposta de Jesus não tem nada a ver com a oração que Paulo está fazendo. O espinho está ensinando para Paulo e para a gente que nem sempre Jesus vai nos responder do jeito que a gente quer que Ele responda. Que nem sempre Jesus vai abrir a porta que a gente quer que Ele abra. Nem sempre Jesus vai nos dar quem a gente quer que Ele dê. Nem sempre Jesus vai fazer do jeito
ele faça. Por quê? Porque ele é Jesus. Porque ele tem todo poder. Porque os pensamentos dele é melhor do que o nosso. Os caminhos dele é melhor do que o nosso. Por quê, pastor? Porque ele conhece a nossa vida. E ele disse: eu te conheço desde quando tu era ainda uma substância informe. E lá no ventre eu já tinha escrevido no meu livro todas as coisas a teu respeito. Então Paulo está dizendo: tira o espinho. A resposta de Jesus depois da terceira oração é: minha graça te basta. No sentido melhor, minha graça te é suficiente. Terceira coisa que o Espírito está ensinando para Paulo é que nem sempre aquilo que pedimos será aquilo que vamos receber. Que nem sempre a resposta da nossa oração será aquilo que estamos pensando que Deus vai responder. Mas tem um detalhe: a resposta de Jesus para nós sempre será a melhor para a nossa vida. A resposta pode não ser a que você quer, mas é a melhor, é a que você precisa. A porta pode não ser a que você pediu, mas há um propósito de Deus em abri-la para você. O milagre pode não ser do jeito que você imaginou a princípio, mas será aquilo que Ele vai criar, projetar para te abençoar. Tu não entende no momento, mas lá na frente tu vai olhar e dizer: foi a melhor coisa que Ele fez por mim, foi a melhor coisa que Ele fez na minha vida, foi a melhor coisa que Ele fez na minha casa. Eu vim pregar para alguém essa noite que, assim como Paulo está pedindo para Deus tirar os espinhos, e eu vim trazer uma resposta de Deus para você: Deus não vai tirar os espinhos, porque os espinhos são os professores que Deus permitiu na tua vida para te permanecer humilde, para te fazer ir para a oração e para fazer você entender que o propósito de Deus é maior para você, que o plano de Deus é maior para a tua vida. E a quarta coisa que o Espinho vai ensinar para Paulo e ensina para nós é que a graça é maior do que as nossas fraquezas. Quando Paulo escuta a resposta de Deus dizendo: minha graça te é suficiente, parece que eu vejo Paulo olhando e dizendo: não entendi nada. Aí Deus diz: espera aí que eu vou te explicar. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. É Paulo dizendo assim: eu preciso ser forte para produzir, mas não dizendo: Paulo, eu não tenho problema com a sua fraqueza. Na sua fraqueza eu vou te usar, na sua fraqueza eu te faço avançar, nas suas deficiências a minha graça vai superabundar, a minha graça vai tirar o pecado, a minha graça vai te libertar, a minha graça vai te restaurar, a minha graça vai mudar a tua vida, para que tu entenda que a graça é maior, que a graça é maior, que a graça é maior. Quem já foi alcançado pela graça, pastor, minha graça, favor imerecido de Deus, eu não merecia estar aqui pregando, mas a graça me alcançou quando eu tinha 7
vocês são problemáticos, Paulo falando para a igreja de Corinto. Culto ensino, na terça-feira, Paulo pregando para a igreja de Corinto, capítulo 12, contando o seu testemunho do Espírito e das orações que ele fez. Ele diz para eles: vocês são cheios de problemas, mas mesmo assim Jesus quis vocês. Mesmo assim Jesus escolheu vocês. Mesmo assim Jesus buscou vocês. Mesmo assim Jesus trouxe vocês. E tudo que Ele fizer através de vocês não é sobre vocês, é sobre a graça dEle. Porque a fraqueza de vocês não é maior que a graça. Quem é maior que a fraqueza é a graça. A graça vem sobre a fraqueza, e na nossa fraqueza a graça desenvolve o poder do Espírito de Deus, convencendo, libertando, transformando, salvando, batizando, nos enchendo, transformando a nossa família, a nossa casa, através de você. A graça de Deus irá fazer, porque não é sobre mim, não é sobre ti, é sobre a graça que nos envolveu. Não é sobre reuniões, não é sobre comunidades, não é sobre denominações, é sobre a graça de Deus sobre a igreja. É Jesus dizendo para Paulo: não é vocês, é o meu poder. Essa palavra poder no grego é dínamos, e dínamos era uma palavra grega, porém usada pelos capitães romanos para ordenar exércitos para a batalha. Quando Jesus diz para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é Jesus dizendo: Paulo, o fraco debaixo do meu poder tem a força de um exército. O fraco debaixo do meu poder tem a força de um exército. O fraco debaixo do meu poder tem a força de um exército. Cadê esse fraco que quer poder de Deus? Cadê esse limitado, assim como eu, que quer poder de Deus? Cadê esse que tem problema, tem dificuldade, tem luta? Cadê essa pessoa que tem adversidade, mas quer poder, quer poder? Se quer poder, receba poder de Deus aí agora. Se quer poder, receba poder de Deus aí agora. Aonde houver uma enfermidade agora no corpo, eu dou uma ordem, vai embora pelo poder de Jesus Cristo. Aonde houver uma opressão, vai embora no nome de Jesus. E aonde houver um crente que reconhece que precisa de Jesus, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. Pode tocar, meu irmão. Deixa Deus usar vocês. Enquanto vocês tocam, Deus derrama sobre eles. Tem crente batizado no Espírito Santo aí. Eu vi o pastor dizendo: o ambiente é pentecostal. A Assembleia de Deus nasceu no fogo, no poder de Deus. Esse poder que sai do pecador, esse poder que faz a gente falar em outras línguas, esse poder que faz dons, dom da palavra, dom de sabedoria, dom de profecia. Cadê aquele que tem? Cadê aquele que busca? Cadê aquele que quer? Fica de pé comigo esta noite, fique de pé dando glória, fique de pé adorando, fique de pé exaltando ao poder de Deus sendo derramado aqui. E Jesus está dizendo para alguém: eu não vou tirar o espinho. Jesus está dizendo: eu não vou tirar o espinho. O espinho não vai te matar, vai te incomodar. Mas quando a dor estiver doendo, Jesus está dizendo: dá um grito de glória. É por isso que crente pentecostal grita. É por isso que os pentecostais é barulhento. E aí, pastor, lendo esse texto eu entendi por que pentecostal é barulhento. A psicologia vai dizer que quando a gente está sentindo qualquer tipo de dor, se a gente gritar em uma fração de segundos, a dor é inibida pelo grito que damos. Sabe
sabe por que os pentecostais fazem barulho? É porque Jesus disse assim para nós: eu não vou tirar o espinho. Aí tem hora que o espinho dói. Quando tu vê um crente que dá glória a Deus na igreja, pode ter certeza que o espinho está incomodando ele. Quando tu vê um crente que faz muito barulho na igreja, é porque tem espinhos incomodando. Mas tem um detalhe: ele não está nem aí para o espinho, porque ele grita glória, a glória desce. Ele grita Jesus, o poder desce. Ele grita Deus, abre a porta abre, porque ele tem acesso, ele tem acesso, ele tem acesso. Aonde houver alguém que é batizado no Espírito Santo, começa a ser renovado agora pelo poder que está descendo aqui. Aonde houver alguém que não é batizado no Espírito Santo, começa a glorificar. Glória, 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 glória. Jesus vai batizar aqui esta noite. Jesus vai batizar aqui nesta noite. Sobre o departamento de varões essa noite. Aonde houver um varão ligado a esse trabalho, começa a receber poder agora. Começa a receber poder agora. E Jesus está dizendo assim: a tua fraqueza não é maior do que o teu poder. Jesus está dizendo: eu vou levantar pregador com autoridade aqui. Eu vou levantar gente, evangelista, missionário, cheio do poder. Essa cidade será impactada através da tua vida. Recebe graça de Deus aí. Recebe graça de Deus aí. Recebe poder de Deus aí. A tua fraqueza não é limitação para o poder de Deus. Tua fraqueza não é limitação para o poder de Deus. Enquanto a banda vai louvar, tu vai dizer: Deus, eu quero mais desse poder. Eu quero mais dessa graça. Eu quero mais dessa autoridade. Enquanto a banda vai louvar, tu vai dizer: Deus, eu já entendi que tu não vai tirar o espinho. Já que não vai tirar, então derrama poder sobre a minha vida. Derrama poder sobre a minha vida. Recebe graças toda a mim. Recebe autoridade toda a mim.
que nós temos que aprender, cada um de nós, aprender a lidar com os nossos espinhos. Aleluia, glória a Deus, abençoe a vida do nosso pastor Vitor, canal de bênçãos, nos trouxe a substanciosa mensagem. A missionária Lidiane, sua esposa, Deus abençoe. Também a nossa irmã Nicole, Deus abençoe também. Os irmãos que vieram cooperar conosco nessa noite, os casados aqui, Deus possa continuar abençoando vocês, porque espero vê-los aqui com prazer. Tá bom? Aleluia, nós somos Francisco, também. Deixa eu olhar aqui, eu sou bom de conhecer, eu sou de uma pescadinha aqui, né? Ali, a Mércia, glória a Deus, né? Deus abençoe. Casal aqui é o Jair e a Ali, né? Deus abençoe. Irmãos, esperemos avisos. Já estaremos já encerrando o culto aqui nesta noite. Avisa aqui, ensaio com as 100. Deus abençoe também os irmãos acompanharam na nossa live. Ensaio com as 100 horas.